O Moto G 5G Plus chamou a atenção dos brasileiros por contar com o conjunto completo e estar preparado para a nova geração da internet móvel sem cobrar uma fortuna. Meses depois de seu lançamento, eis que temos a versão mais simples que deixa de lado algumas câmeras, traz chip menos potente e abandona a tela de 90 Hz. Será que o Moto G 5G também é um celular bacana ou a Motorola capou demais, tornando o aparelho pouco interessante? Vamos descobrir. De cara, já se percebe que o Moto G 5G é um celular mais simples. Ele não tem dupla câmera de selfies e seu único furo fica centralizado, sendo um pouco mais compacto que a variante Plus. Porém, é mais largo e pesado. O leitor biométrico segue o padrão mais tradicional da Motorola e fica na traseira, onde está localizado o logo da marca. Aquele flash gigante da versão Plus foi trocado por um convencional e menos potente que rouba o lugar da quarta câmera. Seu corpo é feito todo em plástico, com acabamento brilhante e pode ser encontrado nas opções prata e preta. Ela tende a riscar com facilidade, mas a Motorola manda uma capinha de brinde na caixa. O design do Moto G 5G não impressiona. Suas bordas são mais largas que alguns intermediários de outras marcas e o furo grande da câmera pode causar distração. Pelo menos ele não deixa tecnologias importantes de lado, e temos NFC e tudo o que se espera de um aparelho desse porte. Sua tela tem o mesmo tamanho do Moto G 5G Plus. A tecnologia é a mesma IPS LCD com suporte HDR10. A diferença está na taxa de atualização, sendo apenas 60 Hz no mais barato. O brilho máximo não chega ao nível da variante Plus, mas o contraste não decepciona e a tela do Moto G 5G consegue reproduzir cores vívidas e bom nível de preto. O HDR é limitado e funciona apenas com vídeos no YouTube. Então não espere muito da experiência multimídia com este aparelho. E como esperado pela Motorola, a calibração padrão tende muito para tons frios, mas isso pode ser minimizado ao optar pelo perfil natural nas configurações de tela. A variante Plus decepciona em som e o mesmo se aplica ao Moto G 5G. Seu único alto-falante na parte inferior entrega potência mediana e carece de graves e médios. Pelo menos terá som limpo com voz e sem distorção ao assistir vídeos. O fone que vem na caixa é o mesmo dos demais intermediários da Motorola e entrega bom conforto e qualidade decente de áudio. Agora é que vem a primeira surpresa. O Moto G 5G acabou superando a variante Plus em nosso teste de desempenho em multitarefas, mesmo que tenha um processador mais lento e quantidade inferior de RAM. Como isso é possível? Não é de hoje que a Motorola vem pecando no gerenciamento de RAM e vários da marca acabam encerrando os aplicativos em segundo plano, o que não foi o caso deste. Isso também se repetiu em benchmarks e o Moto G 5G conquistou pontuação superior no Antutu, chegando a 10% de diferença. Em testes gráficos, vimos a versão Plus ficar um pouco à frente devido à GPU mais potente. Será que isso também se aplica em jogos? Todos os games que testamos rodaram suave no Moto G 5G. No PUBG é possível jogar na resolução HD alta. No Asphalt 9 não tivemos congelamentos como vem acontecendo com diversos celulares e em Call of Duty chegou próximo dos 60 FPS. A vantagem da variante Plus está na tela de 90 Hz, que permite rodar alguns jogos acima de 60 FPS. A bateria de 5.000 mAh do Moto G 5G dura muito e você precisará recarregá-la apenas a cada 2 dias. Ela tem o mesmo tamanho do outro modelo, mas como a tela não é de 90 Hz, o consumo acaba sendo menor e a autonomia fica entre os melhores de todos que testamos. Já o tempo de recarga não empolga tanto e é preciso esperar mais de 2 horas para ter a bateria recarregada. Pelo menos com 1 hora de carga terá 74% para usar, o que é suficiente para um dia inteiro. Uma carga rápida de 15 minutos recupera 21% de bateria. A parte de software é idêntica ao Moto G 5G Plus. Este também sai da caixa com Android 10 com poucas modificações por parte da Motorola. Há os gestos de ativar a câmera ao girar o aparelho ou ligar a lanterna ao sacudi-lo. A Motorola inclui também alguns controles voltados para jogos, mas nada importante que turbine a jogatina ou ajude a medir FPS. Apenas temos algumas opções para bloquear notificações e reduzir distrações ao jogar. É possível controlar suas músicas usando o botão de volume quando a tela está apagada. Ao apenas apertar o volume, pulará para a próxima faixa e ao segurá-lo, avançará na mesma faixa. O que perdemos em câmera? Na traseira foi removida a câmera dedicada para desfoque, que honestamente não faz a menor falta. A macro foi mantida, porém a resolução caiu para apenas 2 megapixels. Pelo menos o foco continua automático. Já a frontal sai a secundária com lente ultra-wide. Esta é bem mais útil, mas a qualidade não era lá essas coisas no Moto G 5G Plus.
Como a principal é a mesma do modelo mais caro, a qualidade fotográfica acaba sendo similar e vemos até as mesmas limitações, com um pouco de ruídos nas sombras e falta de nitidez nas bordas das fotos. Ainda assim, o Moto G 5G registra ótimas fotos e não decepciona diante dos rivais na mesma faixa de preço, especialmente à noite, quando o seu eficiente modo noturno entra em ação. O mesmo podemos dizer da Ultra Wide, que entrega a mesma qualidade fotográfica entre os dois aparelhos. Você consegue registrar mais dos cenários com perda aceitável de nitidez, mas mantendo as cores vibrantes e o contraste dentro da média. O problema dessa câmera é que ela sofre bem mais em locais escuros e não possui suporte ao modo noturno para ajudar a salvar as fotos da escuridão. A câmera macro permite chegar bastante perto do que deseja fotografar, graças ao foco automático. É uma pena que a Motorola tenha reduzido a resolução, pois acabou comprometendo o nível de detalhes, mas ainda assim é possível registrar boas fotos. As selfies apresentam um pouco de suavização, o que indica que o pós-processamento está mais agressivo do que deveria. Mas as fotos apresentam um tom natural de pele e boa iluminação, mesmo ao tirar fotos de costas para uma janela. A frontal do Moto G 5G não sofre tanto à noite quando há uma boa fonte de luz por perto, mas em locais mais escuros perde bastante nitidez. Pelo menos o modo noturno ajuda bastante nesses casos. O modo retrato apresenta erros consideráveis e já vimos melhores neste segmento. A filmadora grava em 4K com a principal, em Full HD com a Ultra Wide e apenas HD com a macro. A qualidade das filmagens é boa com cores próximas das que temos nas fotos. O foco é um pouco lerdo, mas a estabilização eletrônica lida bem com os tremidos. A captura de áudio é limpa e reduz bastante os ruídos do ambiente. Vale investir na variante Plus ou o Moto G 5G tem melhor custo-benefício? Você economiza em média R$300 e não perderá nada relevante, exceto pela tela de 90 Hz. Pelo menos em troca terá bateria que dura mais e desempenho mais ágil no multitarefas. Sem falar que os dois entregam a mesma qualidade em fotos e vídeos. E contra o M51, o intermediário da Samsung custa quase o mesmo preço e entrega melhor tela, bateria que dura mais e recarrega mais rápido, além de corpo mais compacto com bordas mais finas. Ele também fica um pouco à frente em câmera, especialmente em cenários mais escuros. Mas se você busca uma alternativa que também tenha 5G, há o Mi 10 Lite da Xiaomi. O problema é que a MIUI carece ainda mais de otimização e o intermediário chinês come poeira no multitarefas. A bateria do Mi 10 Lite rende menos, porém leva quase metade do tempo para recarregar. Em câmera temos qualidade similar entre os dois. O Moto G 5G é uma boa opção de compra para quem busca um intermediário com 5G. Ele tem boa tela, seu desempenho está na média do segmento, a bateria dura bastante e suas câmeras registram boas fotos. Se você não faz tanta questão de ter um celular 5G por agora, talvez seja melhor investir no Galaxy M51. Mas se quer já estar preparado para o futuro, então o intermediário da Motorola não vai te decepcionar. E as melhores ofertas para ele podem ser encontradas nos links aí abaixo. Aproveita para comentar se você acha que veremos muito em breve a popularização das redes 5G ou se não tem tantas esperanças assim. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!